Olá, somos a Casa de Oração e Estudos, o Rei das Matas, trazendo mais um pouco de conhecimento que tanto nos auxilia no nosso processo evolutivo. Então, meus irmãos, vamos lá, vamos estudar um pouquinho mais, né? E podemos dizer que esse tema é sobre mediunidade, né? Vamos usar aí o Livro dos Médiuns, né? Trazido aí pela doutrina codificada por Allan Kardec, né? Trazendo todo o ensinamento, todas as palavras grandiosas, né? Dos espíritos que o dirigiam naquela época, né? E trazendo aí para gente da Umbanda também um grande conhecimento através desse livro que vale a pena ter. Eu tenho ele aqui, mas está meio longe, gente, não vou pegar não. Mas vale a pena ter o Livro dos Médiuns, tá? Vou pegar. Peraí. Eita. Quero que pego. Fica mais fácil para pegar para mim. Porque senão eu saio do foco aqui da câmera, né, gente? Aí depois fica tudo torto. Esse terceiro de baixo para cima. Isso. Fazendo favor. Tá meio apertadinho ali, porque eu tive que mudar alguns livros de lugar. Mas vai dar. Não, tá bom. Aí, ó, o Livro dos Médiuns. Vale a pena todo um bandista ter. Não é porque aqui não fala de preto velho, porque não fala de caboclo, de Exu, de pombagira, que a gente não vai estudar sobre mediunidade. E aí eu vou trazer essa temática, né? Provar para vocês que vale a pena estudar, desde que você saiba entender o Livro dos Médiuns, a todo o Pentateuco Espírita, né? Lógico que da época de Kardec até aqui, grandes coisas já aconteceram, muita evolução já aconteceu, e inclusive a doutrina espírita apareceu aí, né, numa época que logo em seguida veio a Umbanda, então vale a pena a gente estudar, né, sem preconceito, tá, gente? Então vamos lá, vamos falar aí sobre identidade dos guias na Umbanda. Esse tema foi tirado do Livro dos Médiuns, como já disse para vocês. Vou iniciar aí com a questão 255, né? Tá lá na segunda parte, no capítulo 24. Provas possíveis de identidade. A questão de identidade dos espíritos é uma das mais controvertidas. Mesmo entre os adeptos, tanto do espiritismo quanto da Umbanda, né? É muita controvérsia, muita coisa aí que a gente vê que tem preconceito, outras excluem a possibilidade. Vamos lá entender um pouquinho melhor. É que, com efeito, os espíritos não nos trazem um ato de notoriedade e sabe-se com que finalidade alguns dentre eles tomam nomes que nunca pertenceram a eles, tá? Deixa eu diminuir aqui, porque tá tão grande que fica difícil de eu acompanhar o texto. Também não precisa ser tão grande, né, gente? Deixa eu dar uma melhorada aqui. Aumentar aqui, aí fica melhor de eu acompanhar. O texto é muito bom, vale a pena a gente estudar essa parte aqui do Livro dos Médiuns. Então vamos lá, eu vou repetir de novo, olha. A questão da identidade dos espíritos é uma das mais controvertidas, mesmo entre os adeptos do espiritismo, da Umbanda também, tá, gente? E também do Candomblé. É que, com efeito, os espíritos não nos trazem um ato de notoriedade, e sabe-se com que finalidade alguns dentre eles tomam nomes que nunca lhes pertenceram, né? O importante é a mensagem que eles vão trazer, mas isso a gente vai entender aqui. Vamos lá, ó. Por isso mesmo é que, depois da obsessão, uma das maiores dificuldades, né, do espiritismo, da Umbanda, do Candomblé, é esse, né? É saber qual é essa entidade, qual a identidade dessa entidade que está ali, desse guia espiritual, desse mentor espiritual que está ali. E também é uma dúvida, uma cuca, uma interrogação muito grande dos médiuns, né?
Todavia, em muitos casos, a identidade absoluta não passa de questão secundária e sem importância real. Prestaram bem atenção nessa frase? Ó, todavia, em muitos casos, a identidade absoluta não passa de questão secundária e sem importância real. Então, meu irmão e minha irmã, médium ou não, né? Cambone, Ogã, quer saber o nome ali daquela entidade que está com aquele médium, ou o próprio médium quer saber, isso é uma questão secundária. Não tem tanta importância, importância é a mensagem que o Espírito vai trazer ali. Depois ele vai dar o nome. E a gente vai saber por quê. Ó, eu descobri, gente, que a visão do Espiritismo, eu tive certeza, porque Caboclo Jurema Frecheira já tinha falado sobre esse assunto com o Breno, né, o meu filho. E aí, assim, querendo ou não, eu cheguei nessa parte do Livro dos Médiuns, assim, né, porque estudando, eu cheguei ali. Então, vamos lá, ó. A identidade dos espíritos, das personagens antigas, é a mais difícil de se conseguir, tornando-se muitas vezes impossível. Pelo que ficamos restritos a uma apreciação puramente moral. Então, quer dizer, é difícil quando é um nome de uma entidade que é muito antigo, né? Então, a gente fica ali, poxa, mas o espírito era assim, né? Como assim que esse espírito tá dessa forma agora? Tá diferente, tal, né? A gente vê essas coisas diferentes acontecerem, essas palavras sendo ditas, né? Julgam-se os espíritos como os homens pela sua linguagem. Então, quantas vezes, né, um espírito que é de um caboclo, de um preto velho, né, ele é julgado ali da forma com que ele fala, se é um espírito mais antigo, se é um espírito mais de uma encarnação mais recente. Gente, vamos lá, vamos estudar sobre isso. Hoje eu quero tirar algumas dúvidas e vocês vão deixar aí no comentário essas perguntas, né? Se eu ver que está tendo muita contradição, eu vou responder para vocês lá no Instagram, no privado, tá? Ou então aqueles que fazem parte do nosso grupo lá no Instagram, Família Rei das Matas, ou do grupo do WhatsApp Família Rei das Matas também. A gente conversa lá. Para não criar polêmica aqui, porque tem muito umbandista, tem muito candomblessista, tem muito espírita que talvez não vai aceitar isso que eu estou dizendo aqui, mas eu não estou querendo ser polêmica. Justamente isso. É a visão aqui da Casa de Oração e Suas Rei das Matas, de acordo com o que a espiritualidade daqui trabalha. Se na sua casa, na sua banda de umbanda é diferente, no seu barracão de candomblé é diferente, na casa espírita a visão é diferente, eu respeito a visão de vocês. E aí, pura e simplesmente, eu peço que respeitem a minha, tá? Então, vamos lá, vamos continuar. Ó, então, julga-se os espíritos como os homens pela sua linguagem. Se um espírito se apresenta com nome de Fenelon, né, que é um espírito aí, né, que já desencarnou há muito tempo, por exemplo, e diz trivialidades, puerilidades, coisas bobas, está claro que não pode ser ele. Está claro que não é Fenelon, né? Porém, se somente diz coisas dignas do caráter de Fenelon e que este não se furtaria a subscrever, há, senão, prova material. Pelo menos toda a probabilidade moral de que seja, de fato, ele. Então, eu vou fazer o quê? Eu vou trazer aqui para vocês quem foi Fenelon. Espera aí. Antes, para poder vocês conseguirem entender o que eu estou dizendo. Tá? Fica mais fácil para entender quando a gente traz, né? A explicação para que venha o entendimento, né? Então, vamos lá. Pesquisando aqui no Google, ó, Fenelon, né? Françoise de Fenelon, nascido em 1651, né? Desencarnou em 1715. É citado, né, na codificação espírita, em obras
como o Livro dos Espíritos, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Livro dos Médios. Mas quem foi ele? Fenelon foi um arcebispo católico, teólogo, poeta, escritor, pedagogo francês, tá? Pronto, tá explicado aí quem foi Fenelon, tá? Agora, vamos lá, vamos continuar. Então, se algum espírito se apresenta como ele e não tem a forma de falar dele, fala futilidades, bobeiras, coisas que não tem nada a ver, com certeza não é Fenelon e nem é um enviado dele. É isso que está falando aqui nessa parte, tá? Então, vamos prosseguir. Deixa eu baixar aqui para poder a gente prosseguir. Então, assim, nesse caso, sobretudo, é que a identidade real se torna uma questão acessória. Então, assim, se ele não está falando nada que é importante, está falando até vulgaridades, tá na cara que não é ele. Mas vamos dizer que ele está falando coisas que são aproveitáveis, que é o que está escrito aqui, ó. Desde que o espírito só diz coisas aproveitáveis, pouco importa o nome sobre o qual as diga. Então, se ele está falando coisas iluminadas, né? Se está falando coisas divinas, lições grandiosas, não importa se é Fenelon legítimo ou não, que viveu nessa época aí. Não importa se é ele. O que importa é a mensagem que ele está trazendo. Conseguiram entender, gente? Eu espero que sim. Se não, deixa aí nos comentários. E aí tem umas palavras difíceis, né, gente? Objetar-se-á, sem dúvida, que o espírito que tome um nome suposto, ainda que só para o bem, não deixa de cometer uma fraude. Isso na visão aí antiga, lá atrás, né? Na época de Kardec. Isso seria uma fraude, lá naquela época. E para o espírita, muitos deles que são ortodoxos, né, não evoluem aí na forma de pensar, né, preferem manter, né, a tradição antiga. Então, eles acham que deu um nome, não é, então é fraude, né? Se o espírito for bom, aqui tem que ter essa delicadeza de entender, né, que são pequenos matizes que diferenciam se é um espírito se é o outro, porém, se a mensagem é boa, o espírito é bom, não importa se é o Fenelon, se não é, não importa, né? O que importa é a mensagem. Na questão 256, 256, né, vem dizendo assim, aí agora a gente começa a entrar naquele pedacinho aonde vai falar muito forte sobre a nossa amada mãe. À medida que os espíritos se purificam e elevam na hierarquia, os caracteres distintos de suas personalidades se apagam. De certo modo, na uniformidade da perfeição. Nem por isso, entretanto, conservam eles menos suas individualidades. Então, à medida que eles vão evoluindo, né, tudo o que caracterizava a personalidade daquele espírito vai se apagando. Vai se apagando. E aí fica o que é mais importante na sua individualidade, né? É o que se dá com os espíritos superiores e os espíritos puros. Nessa culminância, o nome que tiveram na Terra, em uma das 1000 existências ou mais, né, corporais que tiveram, né, corporais efêmeros, por qual eles passaram aqui na Terra, é coisa absolutamente insignificante. Então, não vai importar o nome que tiveram aqui, uma vez que já evoluíram. Não importa, né? Se necessidade tiver, vão citar o nome, senão não vão. Porque a personalidade daquele espírito aos poucos se apaga. Mas vamos caminhar mais um pouquinho adiante. Notemos mais que os espíritos são atraídos uns para os outros pela semelhança de suas qualidades e formam assim grupos ou famílias por simpatia. Será que isso daí não está falando sobre as falanges, não? Será que não está falando sobre os arquétipos na Umbanda? Né? O arquétipo do preto velho, do caboclo, tudo bem, né? É outra coisa. Mas vem uma noção de arquétipo, porque vamos lá, vamos falar que um espírito que se comporte como Fenelon, então ele está usando um arquétipo de um arcebispo católico.
Então, é um arquétipo. Muitos outros podem assumir aquele arquétipo e dar esse nome de Fenelon, né? Então, olha, eles se unem por grupos ou famílias por simpatia. Isso é falange, não. Isso são as falanges. A falange do Preto Velho, Pai Guiné, Caboclo Guiné, falange de Vovó Maria Conga, falange de Cabocla Jurema Flecheira, falange de Caboclo Flecheiro, falange de Caboclo Sete Flechas, falange de Caboclo Pena Branca. Isso não significa que é o Caboclo Pena Branca, aquele primeiro ali, não significa que é ele, aquele primeiro que deu o nome a essa falange, não significa que é ele, mas sim alguém que se reuniu pelas qualidades e se juntou àquele grupo, àquela falange, né? De outro lado, se considerarmos um número imenso de espíritos que desde a origem dos tempos devem ter galgado as fileiras mais altas, e se compararmos ao número tão restrito dos homens que hão de deixaram o seu nome aqui na Terra, vou falar do meu jeito, porque o livro dos Espíritos é muito complexo, né? Então, assim, se eles estiveram aqui milhares de anos atrás, estiveram aqui encarnados, mil anos, né? E hoje, né? O nome que utilizam para trabalhar na Umbanda, no Espiritismo ou no Candomblé, não importa, né? Compreenderemos que né? Vou repetir essa parte, porque eu falei tudo junto ao mesmo tempo. De outro lado, se considerarmos um número imenso de espíritos que desde a origem dos tempos devem ter galgado as fileiras mais altas, e se o compararmos ao número tão restrito dos homens que né, devem ter deixado um grande nome na Terra, compreenderemos que entre os espíritos superiores que podem comunicar-se, a maioria deve carecer de nomes para nós, né? Porém, como de nomes precisamos para fixarmos as nossas ideias, né? Para a gente entender aquele espírito, né? Podem eles tomar o de uma personagem conhecida, cuja natureza mais identificada seja com a deles. Então, a essência, a natureza deles é o que mais aproxima eles daquele nome, daquela falange, daquele arquétipo. Entenderam? É muito lindo, gente. Isso tá dentro, do livro dos médiuns, tá aqui dentro. Basta que a gente estude e tenha olhos de ver, sabe? Ter a mente aberta para entender, né? Aqui os espíritos não estão dizendo, e isso é só no espiritismo, nessa religião que vai acontecer. Eles não estão dizendo isso. Kardec já dizia, o espiritismo não é a religião do futuro. Acorda, espírita, acorda, umbandista, acorda, candomblessista. O espiritismo não é a religião do futuro. Ele não disse isso, ele é o futuro das religiões. Ele explica, né, o que tem, né, de base no mundo espiritual, né, no plano espiritual. E aí, vamos descer aí. Vamos falar mais abaixo aqui. Vamos lá. O mesmo ocorre todas as vezes que o espírito superior se comunica espontaneamente, sob o nome de uma personagem conhecida. Nada prova que seja exatamente o espírito dessa personagem. Porém, se ele nada diz que desminta o caráter desta última, há presunção de ser o próprio, e em todos os casos se pode dizer que, se não é um espírito do mesmo grau de elevação, ou talvez até um enviado desse espírito. Então, pode não ser um espírito, mas pode ser um enviado dele, ou ter a mesma categoria de evolução. Por isso, trabalham na mesma falange. E aí, eu vou novamente explicar. Vamos falar da falange Vamos falar dos 7 encruzilhadas, né? Tem aí o Exu das encruzilhadas. Tem o Exu das 7 encruzilhadas.
e tem o Exu, rei das 7 encruzilhadas. O rei, ele está lá em cima, numa escala muito superior. Acima dele pode ter o representante que nem se apresenta, tá? Depois vem o rei das 7 encruzilhadas. Depois vem o Exu das 7 encruzilhadas. E depois vem o Exu das encruzilhadas. Então, todos eles têm uma qualidade, um padrão, né, muito parecido. Por isso trabalham com esse nome, encruzilhadas. E aí, de acordo com o grau que eles vão alcançando, né, de acordo com o trono que eles ocupam, eles vão recebendo o 7 ou o Exu rei das 7. Entende? Então, é dentro dessa explicação que é com caboclo, 7 flechas, tem o caboclo, 7 flechas do cemitério, eu já vi, sabe? Tem um que ele tem cruzes junto com as flechas, né? Caboclo, 7 flechas das almas, né? Tem aí, tem um outro, gente, eu esqueci o nome do outro caboclo, que eu queria dar um exemplo aqui para vocês, não vem na mente, na hora que vier eu falo. Então, o caboclo 7 flechas, ele pode trabalhar em outra linha, e aí todos aqueles que trabalham naquela linha que ele trabalha vão trabalhar com aquele nome, né? Tem o caboclo 7 flechas só, tem o caboclo 7 flechas das matas, caboclo 7 flechas das almas, caboclo 7, sabe? Então, é assim com o tranca-rua das almas, tranca-rua de Ambaré, né? Tranca-rua puro, simplesmente, tranca-rua das 7 encruzilhadas, sabe? Então, gente, o nome caracteriza. Na Umbanda, a gente consegue entender que cada vez que tem o 7, quer dizer que ele já tem aí um grau, ou um trono, né? Se tem o rei, ele já tem aí toda uma falange muito grande que trabalha com o nome que ele está ali representando, mas acima dele ainda pode ter outro que não incorpora. Entenderam? Então, olha, é presunção você achar que, poxa, eu trabalho com o caboclo de Jurema Flecheira. É só eu que vou trabalhar com o caboclo de Jurema Flecheira. Ninguém mais. Não, gente. Tem caboclo de Jurema Flecheira das matas, né? Que é onde a Rai trabalha aqui na Casa à Distância. Ela trabalha num terreiro de Umbanda que tem caboclo de Jurema Flecheira das matas, sabe? Tem caboclo de Jurema puro, caboclo de Jurema dos rios, caboclo de Jurema da praia, sabe? Mas a base que é Jurema é para a qualidade característica de todas. Mas o padrão de trabalhar perto, próximo ao rio, da praia, aí vai ser mais uma outra qualidade que vai se somar à qualidade de ser uma Jurema, né? Então, é dessa forma que se explica as falanges. A gente tem que ter essa visão aberta para entender isso. Dentro da Umbanda tem, dentro do Candomblé tem. Porque é muita presunção. Ah, gente, fulano incorpora o Dr. Fritz. E aí, o Dr. Fritz, ele só incorpora no espiritismo. Já vi terreiro de Umbanda que o Dr. Fritz está indo fazer cirurgias espirituais. E quando ele não incorpora, né, com o nome Fritz, ele pode incorporar como um caboclo, como um preto velho, da forma com que ele quiser. O nome não diz nada, né? Ele só está representando o nome ali. Vamos continuar, ó. Então, assim, em resumo, a questão de nome é secundária, podendo se considerar um nome como simples indício da categoria que ocupa o espírito na escala espírita ou da falange que ocupa o espírito dentro da Umbanda ou no Candomblé. Entenderam? Então, olha, o caso muda de figura. Agora a gente vai falar de uma outra questão. Ó, o caso... Peraí, deixa eu voltar. O caso muda de figura quando o espírito de ordem inferior se adorna com um nome respeitado, para que suas palavras mereçam crédito. E este caso é de tal modo frequente que toda precaução não será demasiadamente contra semelhantes substituições. Então, assim, toda precaução é um cuidado que se deve ter ao máximo, porque sem essa precaução é perigo à vista. Porque um espírito de baixo escalão pode se passar por um espírito de uma envergadura elevada,
por um preto velho, por um caboclo, por um Exu, por uma pombagira. E aí eu digo por um Exu, por uma pombagira, porque Exu de lei, pombagira de lei, Exu mirim de lei, pombagira mirim de lei, né? Malandragem, né? As malandras e os malandros que trabalham para a lei, eles são espíritos que estão evoluindo, sim, tá? Não são espíritos que estão nas sombras causando mal. São espíritos que são executores de karma, né? Alguns deles, Exus, Pomagiras, né? São executores de karma e eles trabalham para a lei, né? Protegem hospitais, escolas, igrejas, todas. Não é só igreja católica, não é só o espiritismo, não é só Umbanda. Todas as igrejas têm guardião ali. Tem um Exu, tem uma Pomagira guardando, né? Existem aí nos bancos, até no supermercado, gente. Em cada rua tem um Exu que é responsável por aquela rua, por aquele bairro, por aquela cidade, por aquele estado, por aquele país. Pelo nosso planeta tem um responsável. Então, gente, a gente tem que entender que quando um espírito ele tem uma responsabilidade com a lei, ele trabalha para a lei. E aí, se é um espírito que é de sombra, é um espírito que faz o mal, ele, querendo ou não, ele está trabalhando para a lei. Ele está fazendo valer a lei de causa e efeito, a lei do retorno na Umbanda. Ele está fazendo valer essa lei, né? Mas só que de forma errada, mas ele está fazendo valer a lei. A cada um segundo suas obras, né? Então, a gente colhe o que planta. Mas acaba que ele provoca um escândalo. Aí daquele também que provocar um escândalo, que depois ele vai ter também que ser esgotado em toda a sua negatividade, assim como ele está esgotando algum espírito, ele vai ser esgotado também. E aí ele pode, alguns desses espíritos podem se passar por espíritos que trabalham diretamente mesmo para a lei, que foram a um lugar, a uma região espiritual, receber a outorga para trabalhar para a lei. Não são aqueles que são como quiumbas, né? Que fazem o mal para fazer a lei do retorno se valer. Mas são espíritos que trabalham com a bandeira, são marcados com símbolos dos orixás para servir a lei, né? Então, olha, repetindo, o caso muda de figura quando o espírito de ordem inferior se adorna com um nome respeitável. Tá quase acabando o meu tempo, gente. Eu vou ter que encerrar esse vídeo agora. Vou trazer essa parte num segundo vídeo, tá? Vou encerrar esse vídeo agora, porque meu tempo aqui no aplicativo acabou. Só posso gravar 30 minutos. Então, aguarde que daqui a pouco vem a segunda parte desse vídeo. Meu saravá fraterno a todos, que Pai Oxalá nos abençoe e Mãe Essa nos direcione. Te aguardo daqui a pouquinho. Achei.